Salve galera, fazer mais um vídeo aqui reagindo aqui. É, eu não faço a menor ideia do que a gente vai ver aqui, né? Só que eu talvez seja algo interessante porque, mano, a ciência sempre vem com ideias mirabolantes para explicar a origem da Terra, a origem da vida, né? Sendo que isso tudo tá há milênios explicado, sabe, na Bíblia. E geralmente as pessoas não consideram a Bíblia como uma questão científica, sendo que caralho, velho, a ciência, toda a história da humanidade está compilada na Bíblia, desde a origem da humanidade e de forma científica, sabe, histórica, comprovada, lastreável. E mesmo assim, esse povo da ciência que se acha super inteligente e tudo bem, eu nem discordo disso. Eu acho que a ciência deveria levar mais a sério, assim, as questões bíblicas, tá ligado? Porque tudo ali é lastreável, é comprovado, sabe? As passagens históricas dos impérios, imperadores, dos reis, magos, Salomão, Davi, Nabucodonosor, Babilônia, sabe? Coisas que a gente sabe que existiu, que é comprovado, mas não, vou fechar os olhos para tudo isso, vou ouvir pessoas seculares que a ciência considera que fez algo favorável para nós, e eles tiram os olhos do que é um fato e buscam criar explicações mirabolantes para coisas que já são explicadas, e elas acreditam nessas explicações mirabolantes mais do que o óbvio, sabe? Então eles têm mais fé em coisas que são, em certo sentido, meio que até chegam a ser ridículos do que naquilo que é antigo, sabe? Igual o Bob sempre fala, quantos gênios, quantos imperadores, reis, donos que conquistaram o mundo, tiveram o mundo em suas mãos, duvidaram da Bíblia, passaram, se foram, a Bíblia continua lá. Aí vem um grande gênio, né? Igual esse aí. E não, porque agora sim a ciência descobriu, tem uma nova ideia para explicar a origem da Terra. E sabe, o Sakane, ele é um cara inteligente, eu tenho, pô, respeito às pessoas num geral, e eu respeito o Sakane. Só que, cara, eu não consigo entender, tá ligado? Como uma pessoa. O Sakane é um cara completamente, vamos dizer assim, cético, né? Ele já falou, ele não acredita em praticamente nada, né? Ele não acredita em extraterrestre, não acredita em Deus. E isso não sou eu que tô falando. Ele mesmo já falou em podcast isso daí. E caramba, quer dizer, ele acredita no quê então? Ele acredita nele mesmo. Só pode, né? Então vamos lá. Vamos ver. Eu não faço ideia do que a gente vai ver aqui. Vamos ver se sai alguma coisa, no mínimo, engraçada aí. Salve, salve, amigos da astronomia em todo mundo! Meu nome é Sérgio Sacani, sou editor do blog Sacane! Space Today Space e você está Today! assistindo a mais um Space Today TV. No TV! programa de hoje, vamos ver que um grupo de pesquisadores está tendo aí novas ideias sobre como a Terra se formou. Isso mesmo, para quem não sabe, uma das questões mais Um grupo de pesquisadores está tendo novas ideias de como a Terra se formou. Mas aí o grupo de pesquisadores que foram lá descobrir coisas na Amazônia, falar de Ratanabá, esses são ridículos, né? Pesquisadores brasileiros que estão descobrindo ah, passados que a gente não que nos foi ocultado, né? Cidades antigas perdidas, esses são ridículos, mas agora temos pesquisadores que descobriram como a Terra foi formada. básicas que a gente Pelo amor tem, de Deus, cara. quem estuda aí astronomia, quem estuda geologia, quem estuda formação de planetas e tudo mais, a questão mais básica, uma das mais básicas que a gente tem é como a Terra se formou. Ninguém sabe ao certo. Existem hipóteses, existem, né, e várias ideias. Sabe sim. Sabe sim. Me desculpa, cara, mas sabe sim. Hoje isso já não é mais segredo, sabe? A gente estuda isso na escola há anos e de um jeito que nenhum cientista ateu religioso possa discordar.
Porque são fatos, sabe? Fatos. A questão atômica da realidade, a questão do discernimento cognitivo da realidade, do autorama da luz, da geometria sagrada. Sabe, eu desafio você negar a geometria sagrada, negar a Toros, negar a relatividade da consciência, a interpretação cognitiva da realidade. Eu desafio a negar que o átomo tem 7 camadas, que nós, como interpretadores, definimos, constatamos, interpretamos a realidade, sabe, experimento de Schrödinger, dupla fenda. Como que não sabe, cara? Como que não sabe? Quem não sabe é você, essa ciência ridícula que se apega a fatores, a personagens seculares, que compõem teorias mirabolantes, nada comprovado, mas vocês aplaudem, né? Vocês aplaudem. Aí chegam pesquisadores. Aí, o que me incomoda é a hipocrisia. É tipo assim, o que faz o cara acreditar em um lado e defender? Aí chegam outros pesquisadores que dizem ter descoberto coisas incríveis, como, por exemplo, o pessoal do Urandir, Ratanabá, Cidade Perdida na Amazônia, que a gente sabe que pô, quantas mitologias não se ouve falar de cidades perdidas na Amazônia, sabe? Eldorado, a própria Atlântida. Não, mas não. Isso é ridículo. Isso não merece nem ser olhado, não merece ser estudado. Sabe? Porque, pô, você não precisa acreditar, mas também não precisa duvidar. Pega os fatos, vai lá, analisa e comprova por si mesmo. E você é um dos que vem ridicularizando pesquisadores brasileiros que desenvolvem trabalhos incríveis, que estão há 30 anos fazendo coisa séria, gastando uma nota, uma fortuna para mentir. Daí vem, nossa, pesquisadores descobriram a origem da Terra e vamos lá. Por favor, cara, que tipo de honestidade intelectual é essa? Sabe, o que te faz acreditar em uma coisa e duvidar de outra? É seu próprio ego. Sabe, você é o dono da sua própria verdade. Você acredita naquilo que te traz mais conforto para dizer que acredita ou não. Cadê a honestidade intelectual? Cadê o cientificismo aí? Ciência não é achismo. Ciência é o estudo da realidade conforme ela é. Se a realidade prova que existem coisas que até então a gente desconhecia, que a gente interpreta como metafísica, você vai duvidar? Só porque, não parece fazer sentido? Porra, velho. Ideias aí de como a Terra pode ter se formado, mas não se tem um consenso. É por isso que eu falo aquele negócio da vida, né? Se a gente não sabe, a vida é um outro problema, a gente não sabe ainda como a vida começou. Então, se você não sabe nem como a Terra começou, muito menos a vida. Sabe por que você não sabe? Porque você nunca leu a Bíblia. Porque você duvida de um livro milenar que está aí há milênios, derrubando profetas, derrubando reis, derrubando imperadores. Sabe, pessoas que tiveram o mundo nas mãos, que puderam se sentir como deuses, que tinham o poder nas mãos para tentar mudar a própria escritura da Bíblia, que definia ali como que seria o futuro, que definia que seus impérios vão cair, seus impérios vão deixar de existir. Sabe, como que um imperador, um rei, que tem o mundo na mão, dono de um império gigantesco como Roma, vai aceitar uma verdade como essa? Sabe, o seu império vai se desfragmentar, vai cair, você vai deixar de existir. E foi o que aconteceu, certo? Mas você duvida da Bíblia, né? Você duvida de Jesus Cristo, né? E você se acha muito inteligente? Como pode isso? Se a ciência fosse um pouco mais séria, levaria mais a sério a Bíblia. Porque é um compilado histórico. Lastreável. Lastreável. Não é questão de querer acreditar ou não. É lastreável. Me diga um material histórico que compila melhor do que a Bíblia toda a história da humanidade. Todos os imperadores, os reinos. Me diga. Cadê? Você já estudou a Bíblia? Você leva a sério a Bíblia? Então você não é cientista porra nenhuma. E qualquer cientista que não estude a Bíblia não é cientista porra nenhuma. É tudo muito complicado nesse universo. Mas surgiu aí. Porque ciência é o estudo da realidade conforme ela é. Nua e crua. Não baseado em ego e achismo.
uma nova hipótese, uma nova ideia de como que a Terra pode ter se formado, e isso mudaria ali várias coisas do que a gente conhece. Porém, essa nova ideia ajuda a explicar como os planetas como Mercúrio, Vênus, Marte também se formaram e como exoplanetas rochosos podem ter se formado. Então vamos entender essa história toda, pelo menos tentar entender tudo isso. Manda a vinheta. Pelo menos a vinheta é legal. Muito bem, pessoal, vídeo novo aqui no canal. Antes do vídeo começar, você já desce aí, já deixa o seu like, já se inscreve no canal para você não esquecer durante o vídeo e para ajudar a causa da divulgação científica no Brasil. Passa lá na spatialdaystore.com, porque é o seguinte, no dia da foto nós vamos montar um pacotão que eu vou dando um spoiler aqui em primeira mão para vocês, tá? Tô fazendo Nós vamos mexer montar um kit com as imagens, então vai ser um negócio feito basicamente na hora. Eu vou explicar lá no dia, mas já vai lá na loja porque já tem uma coleção inteira do James Webb para vocês e levante que acontece no nosso universo. Embora o planeta Terra aí seja estudado há muitos e muitos anos, embora vários profissionais diferentes, né, geólogos, geofísicos, químicos, astrônomos e por aí vai, estudem o planeta Terra, existe uma questão fundamental que ainda precisa ser respondida. E a principal delas é essa, né, que é respeito à formação do nosso planeta. Por quê? Porque os primórdios, como que as coisas começaram a se juntar ali para formar a Terra, não é um negócio que tem um consenso. Os pesquisadores não sabem exatamente como o planeta Terra. Galera, isso vai ser uma coisa que, velho, enquanto esse povo não entender a conscienciologia que a gente traz, eles nunca vão entender. Porque, mano, porque tá preso no binário, no tempo, de onde as coisas vieram, para onde elas vão, não entende o atemporal, sabe? E isso é completamente compreensível, não é tão fácil assim. Só estudando conscienciologia mesmo, entender como a realidade, a interpretação cognitiva dos átomos, da luz, sabe? Como esse processo veio do atemporal, como que o atemporal formou o temporal e todo esse processo de interpretação está dentro do tempo, né? Então, a questão da formação, ela está fora do tempo. Então não tem de onde, quando. É um processo cognitivo, né? Então, nem culpo as pessoas por terem tanta dificuldade em entender assim. Se levasse a Bíblia mais a sério, né? Estudasse as coisas certinho, talvez, né? Mas é que é difícil. Acho que só agora mesmo, com as explicações do Bob sobre a conscienciologia, seria possível, né? Então eu te convido aí, Sacanes, caso você assistir isso aqui, com todo respeito, cara, desculpa aí a minha entonação, eu não sou um cara tão... Eu sou um pouco, enfim, ativo, né? Tenho uma energia ativa, assim, e eu coloco pra fora porque eu sou vivo, tá? E eu te convido, com todo respeito e humildade, a estudar a conscienciologia. Você é um cientista, você não quer descobrir a verdade, a essência das coisas, você não é inteligente, não tem capacidade para analisar e tirar suas próprias conclusões? Então você tá com medo do quê, sabe? Te convido, leia o livro do Bob Lucifer, Onde a Verdade é a Lei. Tenta entender um pouco sobre a conscienciologia. Sabe, você nega a existência da geometria sagrada? Ou você não sabe que isso existe? Você nega que tudo que há na vida vem desse padrão geométrico? Você nega que na vida existe um padrão de Fibonacci, Áurea, Pi, Fi, em tudo o que há? Você nega? Você pode explicar isso? O porquê que o nosso rosto tem uma proporção áurea perfeita, inequívoca, o porquê que a nossa mão segue um padrão Fibonacci perfeito, inequívoco, o porquê que o aspiralar das pétalas das flores, da natureza seguem padrões matemáticos perfeitos, inequívocos, você nega? Você nega? Eu duvido. Eu te desafio a negar. Porque aí você está indo contra a própria ciência que já sabe disso. E você pode explicar porque nós podemos. Nós podemos. Nós explicamos de uma forma inequívoca que nós estamos há anos
desafiando a qualquer um a negar. E se você é tão inteligente, venha nos refutar, venha mostrar para nós como nós estamos errados, ou então junte-se a nós. Como é possível a realidade, a vida, a natureza, a existência seguir padrões matemáticos perfeitos e inequívocos? Como é possível tudo, absolutamente tudo, ser possível de interpretar dentro da geometria da vida? Como é possível tudo poder se resumir na flor da vida? Sabe, não existe nada que não se enquadre na geometria sagrada. Tudo veio de lá. Por quê? Como? Como isso é possível? O próprio átomo é essa geometria. E o átomo constitui tudo que existe. Você nega? Então, venha estudar o nosso trabalho, estude com humildade. Talvez você vai descobrir um mar de coisas que você nem sonhava. Se formou. Bem, existe uma teoria, vamos dizer assim, né? Uma teoria predominante tanto na astrofísica como na astroquímica, né? Ou cosmoquímica também, como o pessoal fala. A ideia é a seguinte, que o planeta Terra se formou a partir do que a gente chama de asteroides condríticos, tá? Ou asteroides condritos. É um tipo de asteroide que existe, é um tipo muito primordial de asteroide, é um bloco fundamental ali do sistema solar. E esses pequenos asteroides podem ter dado origem para a Terra, tá? Eles são blocos ali, são feitos de rocha e de metal, se formaram muito no início do sistema solar e eles podem ter dado origem à Terra. Até aí, a teoria vai bem. Quando você começa a se aprofundar, por exemplo, você começa a estudar a composição do planeta Terra e estudar a composição dos asteroides condritos, você vê que tem um problema muito sério, porque uma mistura de asteroides condritos, ela não explica a composição química do planeta Terra. E aí, como que pode? Como que você pode ter uma teoria baseada, né, nos asteroides condritos, se a formação da Terra, se a composição química da Terra não é explicada por isso? Muito bem, os caras tentam buscar explicação de por que que isso não bate. Por que que essa composição química entre os dois não bate? Então eles tentam ir atrás disso. Uma das hipóteses para explicar essa discrepância, por exemplo, é o fato das colisões, né? Então, mais tarde, né, teve grandes colisões aqui no planeta Terra. Essas colisões geraram uma enorme quantidade de calor e com essa enorme quantidade de calor você teve uma vaporização dos elementos mais leves, deixando a Terra com a sua composição atual. Beleza. Aparentemente é uma hipótese aí que explica de maneira até razoável o que pode ter acontecido com o planeta Terra. Porém, quando você passa a medir uma outra composição, que é a composição isotópica dos diferentes elementos do planeta Terra, isso aí também cai por terra, essa hipótese também cai por terra. Tá? Então, é muito complicado. Para quem não sabe o que é isótopo, né? Todo elemento químico tem o isótopo de um. O que eu acho engraçado do Sacani é que, tipo assim, cara, ele tem a razão dele de não acreditar em qualquer coisa que falam pra ele, né? Tá certo isso. Mas, pô, até que ponto vai isso, sabe? Tem que tomar cuidado pô, você não ser dono da sua própria verdade, sabe? Uma coisa que a ciência precisa ter é honestidade intelectual. Em que sentido? Pô, velho, no que você acredita? O que te faz acreditar em algo, sabe? Precisa ser sobre fatores constatáveis, assim, fatos, sabe? Você vai lá, você pega um fato, analisa o fato sem emoção, usando apenas a razão, sabe? 1 mais 1 é igual a 2, não depende do que eu quero, do que eu gostaria que fosse. E o que me incomoda um pouco no Sacani é que, pô, velho, o cara não acredita em nada. E não é ser cético o problema. O problema é, pô, se você não acredita em nada, quer dizer que você acredita só em si mesmo. Então você é realmente um fodão. O que você fez? O que você construiu? Cadê suas obras? Sabe? Cadê suas invenções? Cadê suas teorias?
Cadê o seu nome sendo consagrado no meio científico? Com todo o respeito, porque eu também não sou ninguém, mas eu não tô aqui duvidando de tudo, sabe? Eu paro, analiso, constato, porque a ciência deveria buscar a verdade. E não é. Eu venho do meio científico, sabe? Eu faço faculdade, estou terminando. Estou envolvido no meio científico, análise de fontes, constatação de artigos científicos e tudo mais. Eu venho daí, eu sei como é que funciona. E, cara, é ridículo. É ridículo. Porque é igual dizem, né? A ciência avança de funeral a funeral. Porque é baseado em ego, cara. Sabe? As pessoas vão lá, fazem teorias, aí se for aceito pela maioria da hora, parabéns, aí fica lá séculos e séculos aquela teoria e você tem que usar aquilo como base para qualquer coisa a partir dali. Sabe, se você vai fazer uma nova teoria, você tem que usar as antepassadas. Se você vai escrever um artigo hoje, você tem que usar um artigo de 30, 40, 50 anos, 100 anos atrás, para corroborar aquilo que você está falando. Sendo que hoje, no mundo da internet, caralho, um negócio de 10 dias atrás já tá obsoleto, sabe? E sendo que tudo isso são teorias. Não são fatos, são teorias. Nós, da escola, abordamos fatos, nós não temos teorias. Sabe, quem pode negar que o observador concebe e interpreta a realidade? Porque tudo é feito dos mesmos átomos. Quem pode negar que tudo é feito dos mesmos átomos? Quem pode negar que o átomo tem 7/12 camadas? Sabe, quem pode negar que essas camadas é tudo que a gente vê, ouve, escuta, sente, cheira? Quem pode negar que as 7 camadas do átomo são as mesmas 7 cores da luz? Quem pode negar que a luz tem 7 cores? Me diga que tem mais que eu quero ver. Então são fatos. Quem pode negar que essas mesmas 7 camadas do átomo são os mesmos 7 tons que nós ouvimos? Quem pode negar que a música só tem 7 notas? Então são fatos, nós lidamos com fatos, não com teorias. Vocês lidam com teorias, baseadas muitas vezes em ego. Então toma cuidado com isso, toma cuidado com o seu ego também, com o seu orgulho, com a sua arrogância. Sabe, achar dono da sua própria verdade. Aonde a gente vai chegar com isso? O que você está buscando construir com isso? Está buscando a verdade? Está buscando entender realmente como as coisas acontecem? Ou só está buscando satisfazer uma carência interna sua, sabe? De achar seu lugar na vida, sabe? Você achou que você é bom, você é respeitado pelo que você faz, legal. Mas aí, então, qual é o seu objetivo? Ser respeitado? Satisfazer essa carência que todo mundo tem? Tudo certo. Também sou carente, também tenho várias carências, sabe? Todos nós somos, principalmente no mundo de hoje, que nós praticamente não temos luz nenhuma, né? Não brilhamos praticamente, tomam o nosso brilho, nossa luz. Mas a ciência deveria buscar a realidade como ela é de fato. E, pô, a ciência não faz isso, cara. Não faz isso. Infelizmente. Elemento químico tem o mesmo número de prótons, mas tem diferente número de nêutrons, né? Mais leve, portanto, deveriam poder escapar mais facilmente. Então, se a teoria da vaporização por aquecimento estivesse correta, a gente encontraria hoje menos isótopos leves aqui na Terra do que nos condritos originais. Mas o que acontece? Exatamente ao contrário disso. Ou seja, tentaram explicar a formação da Terra por asteroides condritos. Não bate, porque a composição química da Terra é diferente. Tentaram explicar essa diferença química através da vaporização com colisões tardias. Não explica também, porque aí nós não. Quem da ciência, por exemplo, explica o campo magnético da Terra? Eu nunca vi. Nós explicamos. Você quer saber a origem da Terra? Olha o campo magnético. Daí você olha o campo magnético e pesquisa assim, toros. Você vai perceber que essa mesma malha magnética faz o mesmo formato toroide que nós explicamos. E o que é a toros? A ciência sabe? Porque existem vários trabalhos sobre isso.
Tronvalo Melquisedeque, por exemplo. E você, até que ponto isso é estudado? Até que ponto isso é levado a sério na ciência, no meio acadêmico? E o que é a Torus, senão a própria flor da vida, a própria geometria sagrada? E aonde está a geometria sagrada sendo levada a sério no meio científico? Aonde? Nunca vi. Você pega esse desenho da geometria sagrada, a flor da vida, você encontra em construções milenares antigas que até hoje ninguém sabe explicar como foi feito, sabe? Templos praticamente esculpidos em montanhas, sabe? Que existem por aí, que a gente não tem tecnologia para replicar. E aonde que isso é analisado, estudado com seriedade para tentar descobrir o que aconteceu? A gente explica a flor da vida, como que tudo é o padrão da luz, como tudo é formado pela luz, pelos átomos, como esse mapa, esse autorama da luz que é a própria Torus, criou através da nossa interpretação, da nossa consciência, de forma atemporal, a vida num contexto geral, como nós somos a vida, porque tudo que existe está dentro da nossa interpretação, da nossa cognição. E sem o nosso ritmo cognitivo, sem a nossa interpretação, nada há. Porque tudo seriam átomos e nem isso seriam, porque somos nós quem definimos o que é átomo e o que não é. Nós que definimos o que é planeta e o que não é. Como você interpretaria algo que não é? Para você olhar um planeta, você tem que ter como base de perspectiva o que você conhece como planeta. Então tudo aquilo que fugir dessa sua perspectiva não será. E se fosse, seria despercebido. Você não plasmaria, não definiria. Logo, não existiria. É aquele velho ditado, assim, né? Não é nem um ditado, uma metáfora, sei lá como eu posso dizer isso, mas... Pô, se uma árvore cair no meio do mato, não tiver ninguém para ouvir, nem para ver, essa árvore faz barulho? Muito cuidado ao dizer que sim, porque como você sabe, se ninguém viu nem ouviu? Ah, mas porque toda árvore que eu vi cair fez barulho, tá? Mas nós já vimos todas as árvores possíveis caindo, fazendo barulho? É claro que isso é um exemplo ridículo, mas isso serve para entender de forma simples como depende de nós a definição da realidade. Depende da nossa constatação, da nossa observação. Isso já está provado. Dupla fenda, cara. Dupla fenda. Schrödinger. E para não levar a sério o Schrödinger, você tem que desrespeitar o Wi-Fi, ondas de rádio, frequências que nós não podemos ver, nós não podemos tocar, não podemos sentir, mas existem. Colapso da função de onda. Então, quer dizer, como que eu vou levar a sério a ciência se a ciência não leva a sério a realidade? Eu busco entender a realidade. E é por isso que eu cheguei na escola, é por isso que eu estudei a escola, por isso que eu levo a sério a escola. Então eu convido aí vocês a fazerem o mesmo. Porque se vocês são tão inteligentes assim, vocês têm completas condições de analisar e definir por vocês mesmos se estamos falando loucura ou não. E nos refutem. Então, nos salvem. Ou sejam salvos por nós. Temos os isótopos que deveriam ter nos condritos. E aí se cria toda essa grande confusão. Como então que a Terra acabou se formando? A gente não sabe, a gente não tem ideia. Existem essas ideias aí, mas quando você vai aprofundando nas análises, você não consegue sustentar essas ideias. Muito bem. Aí um grupo de pesquisadores agora resolveu tentar estudar isso de novo e veio com uma outra ideia para a formação do planeta Terra. Então, é o seguinte, a solução agora seria colocar
a parte dinâmica em tudo isso. Então a gente estava ali com a parte química, com a parte astrofísica da história. E agora esse grupo de pesquisadores está tentando colocar essa parte aí, digamos, dinâmica. Então, propuseram uma outra solução para a formação do nosso planeta, onde modelos dinâmicos, né, com que foram simulados, formação dos planetas, mostram que os planetas no nosso sistema solar se formaram de maneira progressiva. Essa que seria a ideia deles. Tá? Então, semelhantes aos condritos, o que a gente teria, na verdade, seriam os planetesimais, que também são pequenos corpos de rocha e metal, mas ao contrário dos condritos, eles foram aquecidos o suficiente para diferenciar em um núcleo metálico e um manto rochoso. O que acontece, então? Os asteroides condritos, o que você tem normalmente, né? Você tem um asteroide e dentro dele você tem côndrulos. Isso que é esse asteroide condrito. Um planetesimal, não. Um planetesimal seria algo um pouco maior do que um asteroide, ou até mesmo do mesmo tamanho, mas que ele já sofreu uma alteração, e essa alteração causou uma diferenciação nele. Então ele seria um pequeno objeto que teria diferenciado ali um núcleo. Bom, enfim, né, galera? Não vamos chegar a lugar nenhum com esse vídeo aqui. O que eu tinha para falar já foi falado. Eu só quero mostrar mais uma coisa no próprio canal do Sakane que mostra como o que a gente está falando, no mínimo, tem sentido, tá ligado? Porque, como a gente diz, tudo é feito do átomo, do 7/12, da nossa interpretação cognitiva, do autorama da luz, né? E recentemente ele colocou aqui no canal dele uma imagem de um telescópio extremamente caro. Deixa eu ver se eu acho aqui. Aqui, ó. Porque vai... E é uma imagem fantástica, segundo a ciência, né? Não sei o que, primeira imagem do sistema solar, papapá. E observe o seguinte, né? Nós sempre dizemos que a realidade é feita dessa essência do 7/12, que pode ser entendida como o padrão da luz, que é o hexagrama, certo? O hexagrama tem ali o hexagrama em 2D, certo? Em 3D poderia ser entendido como o cubo de Metraton, né? O cubo de Metraton, ele é a própria flor da vida observado de forma linear, certo? De forma masculina, né? Porque a essência masculina é linear, a essência feminina é circular. Então, quando você pega a flor da vida, você está vendo o que ali? Você está vendo o cubo de Metraton sobre uma perspectiva circular. Quando você pega o cubo de Metraton, você está vendo a flor da vida sobre uma perspectiva linear. E quando você coloca o cubo de Metraton em 2D, em duas dimensões, você observa o que? O hexagrama, certo? Deixa eu colocar aqui o cubo de Metraton. Então você tem aqui, né, no caso, por exemplo, esses círculos que são oriundos da flor da vida. Então você traça retas concêntricas, né, entre todos os círculos da flor da vida, e você chega nesse cubo de Metraton, que em última essência você pode observar aqui como um hexagrama, né, um hexagrama, uma estrela de 6 pontas, né, que é a estrela de Davi, de Salomão, que também usada no símbolo dos vocês sabem quem, né, dos israelitas, né, justamente porque eles têm esse conhecimento da luz, de como a luz se comporta, né. E olha só que engraçado, né, quando você pega uma imagem real, que o próprio Sakane acredita nessa imagem, não tem por que duvidar, o que você vê aqui? Qual é o formato da luz emanando dessas estrelas? Vocês conseguem perceber um hexagrama aqui? Conseguem? Porque, tá vendo esse X e esse risco aqui? Se você pegar essa aresta, esse raio, né? Esse raio forma um triângulo para cima e aqui um triângulo para baixo. Nossa, que coincidência, né? Bom, então fico por aqui, pessoal. Grande abraço para vocês. Tamo junto, luz para nós. Deixa aí nos comentários o que você achou desse vídeo. Se inscreva no canal, dá um like aí. E se tiver alguma coisa que você gostaria que eu reagisse,
ou alguma questão sobre os estudos da escola que talvez vocês quisessem entender melhor, aqui, enfim, que eu possa ajudar vocês de alguma forma, deixe aí nos comentários. Um abraço, luz para nós.